Olá, boa noite. Nossa quarta-feira ao vivo está começando o programa Boa Vida para que você tenha cada vez mais saúde. E se você tem um filho com diabetes, muito provavelmente você tem dúvidas, você deve ter algumas dúvidas com relação a esse assunto. Mesmo porque é muito importante, gente que cuida de alguém que tem alguma necessidade, alguma carência de saúde, quanto mais segura a gente tiver, melhor. Porque aí você tem a desenvoltura para cuidar da sua criança numa emergência. Hoje nós vamos falar com a endocrinologista infantil, doutora Renata Machado. Boa noite, doutora. Boa noite. A doutora Renata, ela se formou pela UF, que é a Universidade de Uberlândia. Ela fez residência em pediatria, residência em endocrinologia e depois disso mais 2 títulos de especialização. Para ser endocrinologista infantil teve que suar, hein, doutora? Muito. E tem que continuar estudando sempre, para se manter atualizado. É verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre os problemas mais comuns, tratamento, o que pode ser feito pela nossa criança se por acaso ela tiver diabetes. O nosso próximo assunto, você se lembra aí recentemente, um casal, ele com quase 90, ela com mais de 50, eles engravidaram e foi auê, o país inteiro falando sobre isso. E, mais uma vez, foi um sucesso através da fertilização assistida. Nós vamos falar com o Dr. Corivaldi Castro, daqui a pouco ele chega, sobre as novidades nessa área, né? Para quem quer engravidar e tem alguma dificuldade. Então, o programa Boa Vida hoje com 2 especialistas muito bons, tirando as suas dúvidas. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. De volta, o nosso primeiro assunto é endocrinologia infanto-juvenil. Nossa convidada é a doutora Renata Machado. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho sobre diabetes nas crianças e adolescentes. Qual é o tipo mais comum que acontece nessa faixa etária? Nessa faixa etária, sem dúvida, é o tipo 1, que antigamente era chamado de diabetes juvenil. Esse nome já caiu, agora os principais são tipo 1 e tipo 2. Na população em geral, o tipo 2 é muito mais frequente. Mas nas crianças, especificamente, é o tipo 1. O que diferencia o tipo 1 do tipo 2? Então, os dois têm o nome diabetes, porque o diabetes é uma palavra que vem do grego, significa sifão. Quer dizer, onde passa, entra água e passa. Então, ela passa por ali. Então, é uma doença que se perde muito líquido pela urina. E é o diabetes mellitus. Mellitus vem de mel. Que existem outros diabetes também, diabetes insípidos, que é diabetes que tem nada a ver com glicose. Então, a sintomatologia principal, que é a glicose alta no sangue, é a mesma. Mas o que leva essa glicose a aumentar é muito diferente. Então, a evolução da doença e o tratamento é bem diferenciado. Então, assim, o tipo 2, que é o mais frequente, mas principalmente em adultos, ele está relacionado com excesso de peso. Então, a obesidade leva a pessoa a ter um mau funcionamento da insulina. Então, ele tem produção de insulina e a insulina não funciona bem naquele organismo. Do tipo 2. Isso é o tipo 2. Uhum. Então, o tratamento é para fazer a pessoa ter uma sensibilidade à insulina. O tipo 1, que é o mais frequente na criança, é totalmente diferente a forma como se chega a uma hiperglicemia. O que acontece? O sistema de defesa do corpo, que são os nossos soldadinhos, estão ali para quê? Para abater uma bactéria, um vírus. Esse sistema de defesa, ele se confunde, ele acha que a célula do pâncreas não é uma célula da própria pessoa.
trata aquela célula produtora de insulina como se ela fosse uma coisa nociva. Então, é chamada uma doença autoimune. O próprio corpo vai lá e destrói aquela célulazinha que produz a insulina. Então, você vê que não é porque a criança vai crescer que ela vai depois passar a ter diabetes tipo 2. Muitos pais têm essa dúvida. Ah, então usa insulina na infância, depois vai tomar comprimido. Nada a ver. Quem tem tipo 1, vai ter sempre tipo 1. Quem tem tipo 2, sempre vai ter tipo 2. Sempre mesmo? Sempre não tem mesmo. Cura. Não, não tem cura. Não tem cura. Ainda não. Mas a terapia com gênica e terapia com células-troncos tem algumas pesquisas em andamento, mas uma coisa para o futuro, né? Para o futuro. É. Pode ser que realmente daqui a um tempo a gente tenha novidades 10, 20 anos, nesse sem sentido. dúvida. Agora, a tipo 1, o diabetes, o diabetes ou a diabetes? Os dois estão corretos. O diabetes do tipo 1, ele tem acometido crianças cada dia mais novas, parece que você mesmo falou que era uma coisa da juventude e agora a gente já está pegando, já tendo muitas crianças com diabetes tipo 1. Quando a criança é muito pequenininha, recém-nascida, ela já pode ter o diabetes ou não? Pode ter. Existe um diabetes do recém-nascido, que é um tipo raro, que ele é transitório, depois ele vai acabar, isso dura uns 3, 4 meses, é uma coisa à parte. Mas existe já o diabetes tipo 1 em bebezinhos, que era uma coisa extremamente rara, hoje não é tão raro assim. E o que você acha que está acontecendo para ter essa frequência? Não se sabe exatamente mas o que está acontecendo, não só o diabetes, mas todas as doenças autoimunes, que tem um funcionamento assim, o próprio corpo vai lá e destrói uma parte daquele corpo. Todas essas doenças, nas últimas décadas, têm aumentado muito a sua incidência. Não se sabe se é poluição, se é algum antígeno que a gente está respirando ou se alimentando. O que se já tem assim, comprovado, especificamente para a diabetes, que algumas viroses, como a rubéola congênita, então, quando o bebezinho tem a rubéola intraútero, ele vai ter uma grande chance de ter diabetes, tipo 1. Deficiência de vitamina D também leva a isso, mas tem algo mais, além desses dois fatores. E a gente não sabe o que é. Entendi. Que essas doenças autoimunes estão muito mais frequentes. E quando a criança é muito pequenininha, como é que os pais vão saber que ela está com algum problema? Então, o diabetes, ele aparece o tipo 1 de repente. Então, muitas vezes acontece, nossa, eu fiz exame tem 2 meses, estava tudo normal, é de uma hora para outra. O que acontece, então? Quando chega a destruir quase 80% do pâncreas, essa criança, qualquer coisinha que tiver de estresse para ela, ela não vai conseguir manter os níveis de açúcar no sangue. Então, serve como gatilho, não a causa, mas como gatilho para aparecer a doença, um estresse que pode ser uma emoção forte, um estresse de infecção, alguma batida, qualquer tipo de doença ou uma emoção forte, vai solicitar uma demanda maior de insulina para aquele corpinho e essa criança não vai conseguir resolver isso sozinha. Então, o que acontece? A insulina não está na quantidade suficiente. Essa insulina, o que ela faz? Ela tira o açúcar do sangue e passa para dentro da célula. Então, o açúcar, a glicose, ele é o principal nutriente de todas as células do corpo. Então, ele fica ali no sangue. E a célula tem que ir lá e puxar. Quem faz isso é a insulina. Então, o diabetes, quando não tem insulina, você passa fome na abundância. Então, o seu sangue está cheio de açúcar, cheio de comidinha, a célula está ali morta de fome, vendo aquele açúcar e não tem como pegar. Não. Então, o que acontece? Muito açúcar no sangue, chega uma hora que o seu rim não consegue filtrar isso, você perde açúcar na urina. O açúcar puxa água, então você perde açúcar na urina, perde muita água na urina e vem aquele muito xixi, a criança não fazia xixi na cama, volta a fazer. Isso sem falar que das células que são pouco alimentadas e aí elas dá uma fraqueza a... muito intensa. Como não tem, você tem glicose, mas você não consegue puxar essa glicose para dentro da célula, o corpo vai dar um jeito de se alimentar. Então, vai ter um catabolismo, um emagrecimento. Então, vai usar outras fontes de energia, que não são as principais, que é degradação de gordura, de músculo. Então, começa a emagrecer. A criança tem muita fome, come e emagrece. E fazendo muito xixi. Um sinal importante, interessante, é que se pode ver formiga na fralda do bebê, que é um sinal interessante. Então, você vê que porque a criança pequenininha está usando fralda, você não tem essa noção de que realmente aumentou demais a micção dela. Então, esses são os sintomas no bebezinho. Agora, numa criança que pode falar, uma criança acima de 3 anos, por exemplo, como é que ela se manifesta? Vai sentir muita fome, muita fraqueza, vai ficar irritada,
Isso pode acontecer 10, 15 dias, até um mês antes. E pode chegar num ponto que, infelizmente, muitas chegam para fazer o diagnóstico nesse ponto, que é uma grande descompensação. Quando a glicose está muito alta, já consumiu muita gordura do corpo, a pessoa entra na acidose. Então, ele começa a ter aquela respiração muito ofegante, muito rápida e solta um cheiro como se fosse uma maçã podre pela boca, um cheiro de acetona. Isso é um sinal de uma descompensação muito séria. Então, o diagnóstico tardio é complicado, né? Porque essas crianças, quando chegam nesse ponto de cetoacidose, já estão, assim, com uma desidratação muito séria e perdendo muita urina. E perde também não só a água e o açúcar, sódio, potássio e pode elevar até a coma, convulsões. E a inconsciência, né, nos casos mais graves. O exame de diagnóstico, qual que seria? Além desse clínico? O exame de diagnóstico é a glicemia. É do dedinho. Pode ser o do dedinho, da ponta de dedo, que é feito em qualquer posto de saúde e pronto-socorros. E para confirmação, se tiver meio em cima do muro, não tiver muito avançado, tem que fazer a confirmação com o exame de sangue periférico, o exame de sangue comum. O mais difícil é você pensar que essa criança que já fez exame há pouco tempo, ou que não tem nenhum caso na família, você pensar que ela tenha diabetes. Porque o diabetes, no início, se confunde com um monte de coisa. Você pode pensar em problema psicológico, voltou a fazer xixi na cama, você pode pensar em outros casos de anorexia, infecções, infecção de urina. Então, se confunde com muita coisa. Entendi. Por isso é que demora o diagnóstico. Entendi. Bom, o controle, então, é fundamental. A insulina deve ser tomada assim que é descoberta a diabetes? Sim, imediatamente. Imediatamente? Imediatamente. Para sempre? Para sempre. E como é que a pessoa vai lidar com isso? Então, 3 vezes por dia ela tem que tomar uma insulina? 3 ou 4, depende da fase, depende de cada criança, mas são várias picadinhas do dedo para ver como é que está e várias injeções de insulina também. Então tem que medir o nível, a taxa de glicose no sangue 3 vezes, 4 vezes por dia e tomar a insulina de acordo com o resultado. Exatamente. É isso? O tratamento mais moderno, hoje em dia, é feito com 2 insulinas. Uma que serve como basal, que ela dá um nívelzinho médio e mantém você no jejum normal, age na madrugada e ao longo do dia. E uma insulina ultra rápida. Então, a cada refeição, ou as grandes refeições, pelo menos, café da manhã, almoço e janta, como a pessoa vai comer, então, se ela não faz a insulina, vai subir muito. Então, a cada refeição, uma dose de insulina. Entendi, porque o tratamento tem que ser adequado. Então, essa medição, digamos assim, é o que vai nortear os pais se a quantidade de insulina que a criança está tomando é adequada ou não. Exatamente. Uma das principais coisas para o tratamento ter sucesso é justamente isso. Então, você faz um caderninho, tudo anotado. A cada visita no médico, a gente olha esse caderninho e vamos ver todos os valores. Se os valores estiverem bons, a gente mantém a dose. Se tem um horário que está muito baixo ou está muito alto, a gente vai ajustando a dose. Sem fazer o HGT, que é a ponta de dedo, a gente fica meio perdido. Faz às cegas. E hoje em dia você tem esses aparelhos todos que você pode ter à sua disposição em casa mesmo, né? Muito tranquilo. Para medir a glicose, a taxa de glicose, tanto para também tomar a insulina, né? Tem no posto normal, que é a seringa, né? Os postinhos de saúde. Tem as canetas também, que eu estava vendo hoje pela internet, que são super práticas, né? Mas são excelentes, porque a criança não tem aquele medo, nossa, injeção. A agulha é muito fininha, fica escondidinha, uma canetinha. E além desse benefício, é o seguinte, você consegue medir com uma dose bem pequenininha. Na seringa, tem seringa que vai de 1 em 1 unidade, mas a maioria vai de 2 em 2. A canetinha você pode medir até de meio em meio. Então é um ajuste muito fino, certo? Como a criança é muito pequenininha, um peso pequeno, esse aumento de 2 em 2 unidades pode ser muito grande. Então, 2 é muito pouco, 4 é demais. Então, para você fazer doses intermediárias, você precisa da caneta. Entendi. Tem também as bombas de infusão, que aí já são uma tranquilidade para os pais, né? Depende, não é bem assim, porque, na verdade, a bomba você vai precisar de mais picadinhas ao dia. A bomba não é um pâncreas artificial. Seria muito bom, tem trabalhos, acho que um dia vamos ter isso, um aparelho que mede, faz a conta e já aplica a insulina. Mas a bomba não é isso. Ah, eu achei que fizesse isso. Não, você tem que furar o dedo, você faz a conta, você programa e ela faz. Então, você vai estar economizando a furadinha para aplicação, mas não a furada do dedo.
Você fica com o catéter e fica a bombinha pendurada. Entendi. O dia todo. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre hipoglicemia, quando o açúcar baixou. A criança começa a passar mal. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Alimentação, atividade física em crianças portadoras do diabetes. Daqui a pouco. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Então, hoje a gente fala sobre diabetes infantil. Nossa primeira entrevista é com a doutora Renata Machado. Ela é endocrinologista infanto-juvenil. Só recapitulando, quando a criança está com uma taxa alta de glicose... Significa que a insulina dela está baixa. Nós vamos precisar dar a insulina para que ela consiga tirar essa glicose do sangue e para colocar dentro da célula. E quando a taxa de glicose é baixa? Então, nos casos dos diabéticos, isso acontece como um efeito colateral do próprio tratamento. Porque é muito comum a hipoglicemia nas crianças, não é? Que é a falta do açúcar. Isso, quando o açúcar abaixa muito. Então, a gente quer deixar o mais próximo possível da normalidade, mas nós não somos tão competentes quanto o pâncreas natural. Então, são muitas coisas envolvidas. Se a refeição está um pouquinho diferente, se a criança fez um pouquinho mais de exercício, dependendo do lugar onde aplicou, você teve um pouquinho mais de absorção naquela localização, você pode ter uma hipoglicemia, que é abaixar mais do que a gente queria. Que coisa difícil. É difícil. Todo diabético bem controlado, em algum momento ele vai ter uma hipoglicemia. Nossa. E os pais têm que saber como lidar com isso, né, sem desesperar e tomar as suas precauções. Então, por exemplo, a criança está lá na escola, o recreio é às 10 da manhã. Se por acaso faltar o açúcar para ela às 9 da manhã e ela for para a fila do lanche lá, ela pode desmaiar ali na fila? Pode desmaiar. Ela pode ficar irritada também? Fica irritada. Ela vai sentir fome, sudorese, taquicardia, vai ficar muito chata. E, infelizmente, quando se tem isso demais, o corpo passa a não sentir nada e, de repente, só bofe no chão. Nossa, e como é que os pais vão saber que a taxa de glicose do menino está baixa? O exame do dedinho. Só assim? Só para ter certeza. E às vezes a criança tem a sintomatologia porque é só uma fome normal, ou ela está com uma virose, ou qualquer outra coisa. Então, para você ter certeza que tem hipoglicemia, é necessário fazer o exame à medida da glicemia capilar. E se não tiver oportunidade de fazer isso na hora? Na dúvida, você dá alguma... Mesmo que a taxa esteja normal. O ideal é a gente só fazer isso se tiver baixa. Então, abaixo de 60 já pode sentir meio mal, você dá alguma comida normal, uma fruta, um pão, alguma coisa assim. Menos de 50, você está autorizado a dar açúcar. Mas é um açúcar simples. Então, é o quê? Balinha, melzinho, açúcar mesmo, suco com açúcar. Não é hora de, vou aproveitar e vou comer um bombom. Por quê? Se você mistura o açúcar com a gordura, que é chocolate, sorvete, pudim, os doces em geral, o que acontece? A gordura não deixa o açúcar ser absorvido imediatamente. Então, você não resolve o seu problema, que ele está tremendo e passando mal na hora. Mas dali 2 horas, sobe demais. Nossa! Então, ele vai comer essas coisas gostosas, no momento que estiver controladinho, o diet, né, que é para o diabético, tá certo? Então, no momento da hipoglicemia, menos de 50 é um açúcar simples. Se acontecer da criança estar meio desacordada, não está
está em convulsão ou não está conseguindo conversar com você, você não pode dar nada para essa pessoa na boca, pela boca, porque ela pode engasgar. Então, quem não tiver com a consciência 100% normal, você não pode fazer isso. Então, o que a gente faz? Tem um remédio que os pais têm que ter, se Deus quiser, nunca vão usar, fica dentro da geladeira, é o Glucagen, ele é o contrário da insulina. Então, num caso desses, aplica... Ai, meu Deus. E sobe do de céu. repente. Mas é muito. Nossa, eu imagino quantos pais devem ficar inseguros. Porque é muito melindroso. É muito cheio de detalhes. Você dá o Glucagen. Glucagen. Aí depois, se não é para dar o Glucagen, aí ferrou. Não, mas só dá o Glucagen com certeza. Então, você faz o HGT e vê. Claro, se você tiver o menino está convulsionando, você tem uma suspeita, não tem a forma de medir na hora, não é o melhor. Entre suspeitar de uma hipoglicemia e deixá-la ou piorar uma hiper, é melhor fazer o Glucagen. Mas o certo é sempre o diabético andar. Uma balinha, as suas insulinas e um aparelhinho de medir. E é interessante isso que você falou, é uma balinha simples mesmo. Se você tiver a mistura de gordura e açúcar, aí já é complicado, porque você vai causar acaba atrapalhando a absorção do outro. Essas jujubinhas, assim, essas gominhas, são excelentes, porque é só açúcar, né? E vendem torrõezinhos de açúcar, tem melzinhos também muito fáceis. Açúcar tem para qualquer lado, né? Agora, o corpo controla a aplicação, a injeção de insulina da mesma forma como se ela fosse fabricada no pâncreas? Não. Ou tem uma diferença aí? Não é a mesma coisa, infelizmente. Bom, primeiro que o nosso controle pancreático, ele é cheio de melindres ali, de nuances. Quando o pâncreas secreta a insulina, em primeiro lugar, ela secreta direto no fígado, que é um dos lugares que ela vai agir, é um lugar do organismo que produz glicose, junta a glicose e fica armazenada, ou solta a glicose. E o primeiro lugar na natureza, para onde a insulina vai, é para o fígado. A gente não tem como fazer isso. Então, a gente dá subcutâneo, vai circular no corpo todo e depois vai para o fígado. Já é a primeira grande diferença. Então, a gente não tem como fazer toda essa sensibilidade. Um dia vamos chegar lá, se Deus quiser. Quais são os conselhos que você dá para os pais que se veem nessa situação? Eu imagino o quanto deva ser difícil. Até primeiro impacto... No decorrer do tempo, acaba a pessoa sabendo cuidar da criança, mas no começo é complicadíssimo. No começo é complicado e o que me angustia de ver é que aqueles pais chegam assim com uma culpa. As mães estão muito, muito culpadas. E eu sempre falo, e é sempre bom repetir, que ninguém é culpado. Não foi porque deixou comer uma coisa ou não comeu outra, porque deu bronca, porque fez ou deixou de fazer. É uma fatalidade. É uma doença autoimune, ele nasceu com aquela genética predisposta e isso aconteceu. Agora, daqui para frente, vai ter que regular a alimentação, exercício e tudo mais. Então, tira a culpa dos pais e saber que criança diabética tem que ser educada, tem que ir para a escola, fez coisa feia, vai ficar de castigo. Tentar ter vai uma trabalhar, vida normal. Vai ter uma vida normal, só que vai ter que furar dedinho, comer direito, fazer insulina. E com relação aos professores e às babás, eles devem ser bem instruídos também, Eles vão ser treinados também. Então, faz parte do tratamento do diabetes infantil, não só dar o remédio, ensinar a família a fazer a medicação, olha de novo, vê, capricha, faz de novo. Isso a gente começa internado, só vai embora quando a criança estiver bem e um dos pais tem que estar assim, craque. Se não tiver craque, não pode ir para casa. Tem que estar sabendo o que fazer. O exame, aplicação de insulina, entender o mecanismo. Deu tanto da glicemia, é tanto da insulina. Como é que funciona isso? Então, não é muito tranquilo no começo, mas rapidamente ele se adapta. Os postos de saúde têm um atendimento eficiente para pais que, de repente, precisam de usar essa medicação, a insulina oferecida pelo governo? Então, a insulina oferecida pelo governo é uma insulina que é mais antiga, é uma insulina que não se aplica em canetas, né? E ela é na seringa mesmo? É na seringa mesmo, e muitos postos de saúde não têm um educador em diabetes. Mas a gente tem esse profissional, tem várias farmácias por aí que tem indústrias farmacêuticas que também dispõem esse profissional, e o próprio médico no consultório também vai conversando. Mas é importante perguntar para você se essa insulina que o governo oferece é de boa qualidade. Para a criança não é o ideal, mas existe uma lei, né, que
é obrigação da prefeitura, de cada cidade, fornecer o tratamento do diabético de uma forma geral. Então, essas insulinas que eu estou dizendo aqui são mais caras. O que a gente faz? A gente faz um processo, um protocolo todo, justificando que, para essas crianças, eu quero usar essas insulinas mais modernas. É meio trabalhoso, mas se consegue ganhar. É só burocrático, mas consegue, né? Consegue. Ali no Juarez Barbosa, eu acho que tem? Não é no Juarez Barbosa, são outros tipos de hormônios. Porque esse ali é para problemas crônicos e por isso que eu pensei que fosse lá, não é não? Mas lá, não, porque tem essa lei que para diabético é a prefeitura que é responsável. Ah, tá. Porque o Juarez Barbosa, ele é um programa federal. Federal e estadual. E estadual. Quero até mandar um beijo para a Lilian Cileide, minha amiga querida, diretora-geral do Juarez Barbosa, pessoa ótima. Então tá, e as crianças assim, eu imagino que uma criança que tenha que conviver com esse ritual deve ser um pouco complicado, ela acaba ficando um pouco diferente das outras, né? Fica, porque até o excesso de cuidado que a gente tem que dar, importante isso que você falou, que os pais devem tratar a criança com a normalidade. Isso, dá muita confusão na família. Geralmente vai precisar de um psicólogo, pelo menos nesse começo. É uma bomba esse diagnóstico, apesar de não ser uma coisa terrível como foi no passado, mas é um diagnóstico pesado, é uma doença crônica e que requer muitas mudanças no dia a dia. Então, é muito frequente os pais ficarem dando tanta atenção para aquele filho que se tiverem outros, o outro vai dar uma sofrida. Vai ficar um pouco de lado. Vai ficar um pouco de lado, vai regredir, vai querer chamar atenção. Mas a criança menor, ela se adapta bem. Fala, não, tio, eu não posso isso, tal. O problema é a adolescência. E aquele menino que vinha bem a infância inteira, chega na adolescência, muda. Aí faz coisa feia, faz coisa errada, inventa caderninho. O adolescente que tem esse tipo de diabetes, ele pode beber? Não deve beber. Álcool? Não deve beber, porque o álcool pode causar hipoglicemia. E aí muda totalmente o controle. Se ele estiver numa festa à noite, que a gente faz todo um controle dessa dose baseado num ritmo de vida. Se ele muda esse ritmo, a gente vai ter que mudar essa insulina. Então, e a alimentação. Se ele está numa festa, numa balada, o mínimo de bebida, está acordado, está fazendo exercício no horário que o corpo estava acostumado a dormir, ele vai ter que comer a mais. Na verdade, é ter um perfeito entendimento do funcionamento do corpo. Né? Porque se você entende bem como que o seu corpo funciona, quando que vai baixar a taxa de glicose ou aumentar a taxa de glicose, você pode dar o que ele está pedindo e ter uma vida mais normal possível, né? Bem próximo do normal. E hoje em dia existe uma possibilidade de a gente fazer contagem de carboidratos. O que é isso? Então, você pega um alimento, aquela porção, existem estudos para isso. Então, naquele alimento eu tenho X gramas de carboidrato. E para aquele paciente específico, eu faço uma conta. Aqueles X gramas vai aumentar tanto minha glicemia e eu preciso de tanto de insulina. Então, com isso, mas só funciona para a gente bem controlada e que não vai fazer um excesso, o diabético pode até comer um doce normal, sem exageros. Então, ele vai fazer aquela contagem, né? Então, eu já sei que esse quindim aqui, que um quindim diet nunca vai ser gostoso igual um quindim normal. Então, eu quero comer um quindim na minha vida. Ok. Isso aqui significa uma dose extra de insulina de tanto. E ele faz isso de uma forma consciente. Então, a gente vai prevenir que suba a glicemia, vai compensando. Se fizer isso demais, vai engordar. Se engordar demais, ele vai ter até um componente igual ao diabetes tipo 2. Então, além de não ter insulina, a insulina não vai agir porque está gordinho. Então, eu não quero saber de diabetes gordinho porque complica muito. Mas fazer isso de vez em quando, não vai ter problema. Doutora Renata, obrigada mais uma vez pela sua participação. A próxima conversa que a gente vai ter vai ser sobre crescimento. Tá ótimo. Na revista Boa Vida, tá bom? Combinado. E sempre que quiser, estou aqui à sua disposição. E se você tem algum interesse em fazer alguma pergunta para a doutora Renata, manda para o nosso site que a gente encaminha para ela, tá bom, doutora? Vai mandar um beijinho para quem? Para o meu pai, para minha mãe e para as minhas filhas. Ótimo, um beijo para todos, então. Foi um prazer estar aqui. Renata, o prazer foi meu. Daqui a pouco, o doutor Corival de Castro vem falar sobre reprodução assistida. Até já. I don't know why I didn't come. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição.
belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta, agora começando a segunda entrevista. O nosso convidado é o Dr. Corival de Castro. Ele é ginecologista, obstetra e é uma pessoa que trabalha muito bem a reprodução assistida. Boa noite, doutor. Boa noite, prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Olha, esses tempos atrás todo mundo acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou a gravidez daquele casal, um senhor de quase 90 anos, a moça com mais de 55 anos, e aí eles felizes da vida, né, gerando aí o filhinho deles. Como é que está a reprodução humana? A última vez que a gente se falou, já tem algum tempo, eu queria saber os avanços na área. Hoje em dia, qualquer um pode ter. Quem não pode ter filhos? Olha, dependendo da cabeça da pessoa, da amplitude da mente, praticamente todo mundo pode ter um filho. Porque se não puder ter com os seus próprios gametas, você com o seu próprio espermatozoide ou com o seu próprio óvulo, no caso da mulher, pode-se ter as doações. Então, existem as doações de sêmen, as doações de óvulos, existe o útero de substituição. Então, praticamente, todo mundo pode, de alguma forma, poder engravidar e ter o seu filho. E, mais recentemente, eu sei que você também está ávida por saber de novidades, mas o que se tem lutado é para se conseguir gametas, né, que ou é o espermatozoide, no caso masculino, ou o óvulo, no caso feminino. O que se tem tentado é conseguir gametas artificialmente, porque aí é vencida a grande barreira da reprodução, que é promover o encontro do óvulo com o gameta, com o espermatozoide. E se o homem, por exemplo, não produz mais, ou a mulher não produz mais seu gameta, e nós conseguimos obter esses gametas artificialmente, seja através de células-tronco, ou seja através de procedimentos em células somáticas, células normais do corpo, e transformar essas células em gametas, isso é uma possibilidade que aí sim, praticamente todo mundo poderá ter o seu filho. Aí você não vai precisar nem pegar emprestado do outro. Exatamente. Né? Pegar de um banco de sêmen ou de um banco de óvulos. Porque eu acho que não tem muita graça você pegar de outra pessoa, né? Aí é melhor até adotar, não sei, é só a questão de gestar, de gerar. Mas como é que está esse estudo com relação às células-tronco? Como é que funciona isso? Não, os estudos com células-tronco, eles têm sido feitos para todas as especialidades médicas, no intuito de se desenvolver cada área, cada especialidade, tentando desenvolver células úteis para o organismo. Então, por exemplo, células cardíacas, células nervosas, células musculares, células de pele. E um espermatozoide também é uma célula. Um óvulo também é uma célula. Então, faz parte desse estudo, que é uma coisa muito básica, que ainda a gente não está tão perto assim, mas a gente mais presentemente e no futuro próximo, o que a gente está trabalhando muito é com os gametas do próprio casal, seja congelando, seja melhorando as técnicas de se conseguir esses óvulos e esses espermatozoides em pessoas que já quase não os têm mais. Porque hoje em dia as pessoas estão deixando para ter os filhos bem mais tarde. Né? Tanto as mulheres quanto os homens, a gente está priorizando primeiro
a gente ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional. Aí é que as pessoas estão começando, a partir daí, a formar uma família. Muitas vezes, isso já está ficando um pouco tarde, porque a partir dos 30 anos começa a diminuição dos óvulos, da fabricação, na produção dos óvulos, não é isso, Cori? Isso mesmo, isso é verdade. Então, é isso o que tem aumentado muito a reprodução assistida no que se refere à procura de casais. Por quê? Ou a procura mesmo de mulheres solteiras que têm na sua carreira um motivo que toma conta da vida dela numa época em que uma gravidez pode atrasar uma carreira, um projeto de vida. Então, o que temos conseguido, principalmente agora e até em Goiânia, a gente, nos últimos anos, é o congelamento de óvulos. Porque o congelamento de embriões já era uma coisa mais antiga que funcionava bem. E o congelamento de óvulos, os resultados não eram bons até alguns anos atrás. E agora? 4 anos. E agora a gente tem tido bons resultados com congelamento de óvulos. Ou seja, uma moça que for solteira aos 28, 29 anos, ela tem toda uma carreira, ela não está, às vezes, nem se relacionando com ninguém, justamente por isso. Então, ela já pensando no futuro, ela pode, antes dos 30 de preferência, fazer um congelamento dos seus óvulos, de forma que ela possa terminar sua carreira de trabalho, profissional ou de estudo, e depois disso ela tem os seus óvulos congelados naquela idade que foram congelados, de 28, 29 anos, e tê-los aos 38, 39. Ótimo. E eles não perdem nada na qualidade? Não. Essa qualidade, em termos assim, da conservação da carga genética, ela não perde em nada. O que perde é a capacidade desse óvulo gerar uma gravidez. Por isso que esse congelamento tem que ser uma quantidade maior de óvulos. Quantos óvulos devem ser congelados? Quantos forem possível, porque a resposta, quando você faz uma medicação para estimular a ovulação, essa ovulação ela é imprevisível. A pessoa pode produzir 10 óvulos, 8 óvulos, 20 óvulos. Então, como isso é variável, o que se quer é produzir o máximo possível e armazenar o máximo possível em cada tentativa. Essa é uma ótima solução, essa é uma ótima saída, porque é mais arriscado uma moça na faixa etária dos 38, 40 anos engravidar pela primeira vez, não é? É verdade. Arriscado tanto no sentido de ser bem-sucedida nessa gravidez, na fertilização, quanto também na saúde do bebê. Nesse caso, quando o óvulo é congelado aí nessa faixa etária que você falou de 28 ou 30 anos, a qualidade do óvulo, você falou que não perde, né? Mas a criança, por exemplo, que poderia teria um certo risco de sofrer uma síndrome de Down, por exemplo, nesse óvulo que foi congelado quando ela era jovem, não corre tanto risco quanto se ela tivesse engravidando com um óvulo na faixa etária dos 40 anos. Entendeu? Entendi. Tá. Vou tentar traduzir um pouco assim, o que é que você quer saber, porque o que você perguntou é extremamente complexo. Cada doença tem um mecanismo. A síndrome de Down tem um mecanismo, tem doenças gênicas, a síndrome de Down é uma doença cromossômica. Tem doenças que se referem ao gene, mas não ao cromossoma. Então, isso é complicado eu te dar uma resposta genérica. Eu teria que dar uma resposta para cada doença. Não, o que eu te perguntei é o seguinte, o óvulo jovem, ele se comporta como se ela realmente tivesse aquela idade? Isso, é isso que eu queria chegar. O óvulo jovem, ele para naquela idade e a mulher continua. Então, quando ela chegar aos 40 e ela tem um óvulo congelado aos 26 anos, ela vai usar um óvulo com todo o potencial dos 26 anos e não um óvulo de 40. Mas esse óvulo é dela mesmo. Mas se as doenças que podem vir relacionadas ao óvulo, esse óvulo pode gerar síndrome de Down, pode gerar todos os problemas genéticos que
que geraria com 26 ou com 40. Agora, a capacidade desses óvulos de serem fertilizados após congelados é que é o grande desenvolvimento da medicina, é otimizar, maximizar essa capacidade desses óvulos que, ao serem descongelados, eles têm que sobreviver e fecundar e gerar um indivíduo saudável. Entendi. Então, os resultados têm melhorado bastante e hoje eles estão chegando perto dos resultados com óvulos frescos, que a gente diz, óvulos frescos, né, que não foram congelados. Vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre os espermatozoides, sobre reversão de vasectomia, sobre essas mulheres que engravidam com 50 e poucos anos, como aquela atriz Solange Couto, se não me engano. Eu acho até que foi uma gravidez natural, né, aos 50 e poucos anos. São essas maravilhas da medicina que, de repente, trazem à vida uma criança que, em outros tempos, não teria a menor possibilidade de nascer. Daqui a pouco a gente volta. Don't know why. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta agora conversando com o Dr. Corivaldo Castro. Ele é ginecologista, obstetra e é especialista em reprodução humana. Doutor, já que está tão avançado, a sua área é uma área da medicina tão avançada, eu vou te perguntar uma coisa que, de repente, eu tenho uma resposta positiva. Vamos supor que numa família existem algumas doenças de ordem genética e que, ao engravidar, essa criança que vai nascer tem grande chance de herdar esse problema familiar. Existe alguma maneira de você rastrear esse gene que, de repente, seria o causador desse problema e livrar essa criança dessa doença? Exatamente. Isso é uma coisa que tem crescido muito, porque, a princípio, se pensa que reprodução humana é só para atender casais que tenham dificuldade de engravidar. Mas o diagnóstico genético pré-implantacional, que é o nome que se dá às técnicas de se fazer um diagnóstico de possíveis doenças genéticas, de características genéticas do embrião, antes que esse embrião seja implantado no útero. Então, o casal pode ser perfeitamente saudável, fértil, mas ter uma doença familiar cuja probabilidade de ela acontecer num filho seja muito alta. Então, você pode, através da reprodução assistida, produzir embriões e estudar naqueles embriões produzidos qual embrião que apresenta aquela doença. E, já que você tem uma probabilidade de determinadas doenças de 25%, 50% de apresentar, então se você tem 10 embriões, você vai separar 5 doentes que apresentam aquele gene que determina a doença e 5 não. Então você vai implantar, né, transferir para o útero aqueles embriões sadios que não apresentam aquela doença. Nossa, é incrível. Isso vem sendo feito aqui em Goiânia? Isso. Então, isso tem, as doenças, por exemplo, tem doenças genéticas ligadas simplesmente aos cromossomas sexuais. Então, se você
escolhe o sexo que não apresenta aquela doença, isso é uma forma de você evitar que aquela doença progrida na sua família. Então, hoje em dia, se um casal resolver engravidar e se esse casal quiser ter uma menina, já é possível fazer isso? Isso é possível do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. Só não é uma coisa que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, não é uma coisa ética que é avalizada digamos assim, pelo nosso Conselho Federal de Medicina. Ainda não é permitido. Então, isso não é permitido. E não existe uma lei que proíba, mas existe uma determinação do Conselho Federal de Medicina que não se faça escolha do sexo dessa forma, assim, só por uma preferência. Porque daqui a pouco as pessoas vão querer, eu quero um filho de olho azul, do sexo masculino, que tenha 1,80 m, bababá, aí não dá certo, realmente. Isso aí seria um futuro, mas que não é tão impalpável assim. Mas já é possível, né? Certo? Não que seja nos laboratórios, lá nos bastidores do laboratório? Tem laboratórios que estão extremamente avançados, porque cada doença, cada característica do nosso organismo já foi mapeada pelo projeto Genoma. Então, sabe-se, a gente tem um mapa completo do ser humano já hoje. Então, tem se desenvolvido cada vez mais técnicas para se isolar determinados genes que geram determinadas características, sejam elas variações dentro da normalidade, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, etc., e também de genes que vão levar a doenças. Então, é lógico, é muito mais ético que sejam estudadas os genes que causam as doenças para que a gente trabalhe no sentido de evitar essas doenças. Verdade. Mas o ser humano não tem como impedir, não são divulgadas, a gente não lê isso na literatura médica, mas sobre estudos assim, de tentar apuração da raça ou escolha de determinadas características, porque isso gera toda uma polêmica ética. Aí a gente já entra em outro campo, né? Entra num outro campo, exatamente. Verdade. Um amigo meu que fez vasectomia muitos anos atrás, se casou novamente, ele não consegue mais engravidar a moça, ele não consegue, eles estão tendo um certo problema com relação a isso. Como é que é no homem a questão do espermatozoide saudável a partir do momento, a partir de quando esse espermatozoide começa a diminuir sua produção, ou se ele pode ir até o fim da sua vida sendo um ser produtivo? Como é que funciona a questão da saúde do espermatozoide? Isso. O espermatozoide, como ele é uma célula que faz parte do indivíduo. E esse indivíduo, todos nós, quando envelhecemos, a gente vai perdendo as nossas qualidades. Todas as nossas células. Perdão. Então, as células produzidas no testículo também vão sendo geradas deficientemente. Então, a fertilidade cai, a qualidade dos espermatozoides cai com a idade. E cai também quando ocorre uma vasectomia. Podia me trazer uma água? Nesse caso, por exemplo, que uma reversão de vasectomia é uma coisa muito complicada, principalmente se a vasectomia é antiga, doutor. Tem alguma relação isso ou não? Sim, quanto mais antiga for essa vasectomia, menor é a reversibilidade o sucesso da cirurgia. Então é nisso, e a gente trabalha, a gente tem resultados muito bons com qualquer tipo de fator masculino, seja numa vasectomia antiga, ou seja em qualquer outra causa de diminuição, é um fator que a gente trabalha muito bem. Se a gente tiver um único espermatozoide dentre milhões que seja normal, a gente consegue gerar um embrião, consegue gerar um bebê desse espermatozoide. Então, existem casos gravíssimos de infertilidade masculina que a gente resolve facilmente no laboratório. Isso é um grande avanço, que já não é uma novidade.
mas que já acontece. A partir de quantos meses de tentativas frustradas você acha que o casal deve procurar uma ajuda médica, uma ajuda de especialista? Vamos supor, quando eu fui engravidar do meu primeiro filho, eu parei de tomar pílula em janeiro. Em março, eu achava que eu não podia ter filho, eu já estava pensando até em adotar o menino, porque eu achava que não ia ter chance. Evidentemente, eu era muito jovem e muito, né, voadinha, né, digamos assim. Como é que o casal deve se comportar até a hora de falar, não, vamos procurar uma ajuda? Olha, a prevenção da fertilidade, preservação hoje é uma coisa que a gente tem falado muito. O que aconteceu? Vamos bater aqui. Mais água. Vamos bater. Levanta. Não, é rouquidão mesmo. Minha mão é pesada. Doutor, mas a partir do quê? De um ano de tentativa, mal sucedida? Já... Então é o seguinte, depende da idade da mulher. Se a mulher já estiver acima de 35 anos, deve procurar, antes até de casar, ou no início já procurar fazer uma ginecologista, um especialista em reprodução e fazer um rastreamento. Então, tudo depende da idade da mulher. Se já tiver alguma doença, algum fator que prediga que vai ter um problema, então não se deve esperar um ano de tentativas. Okay. Então, faça como se fosse assim, um pré-nupcial, uma consulta pré-concepcional. Antigamente tinha isso, né? Os casais, antes do casamento, eles faziam, os dois, uma investigação. Hoje em dia é que não tem mais, mas é interessante. Mas hoje em dia, toda paciente que entrar no consultório do ginecologista, ele tem que ter essa obrigação de investigar a fertilidade e o futuro dela o mais rápido possível para que ela possa planejar a sua vida. Se ela pode casar aos 30 ou aos 40 anos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Beijo grande. Toma mais uma aguinha que já você vai ficar bom. Obrigado. Desculpa. Bom, pessoal, próxima quarta-feira estamos aí. Eu quero mandar um beijo bem grande para o pessoal do Núcleo. Dr. Cid, que é o nosso consultor em endocrinologia. A Renata é especialista em infanto-juvenil. Dr. Cid em adulto. Hoje eu liguei para ele falando da Renata. Ele, menina boa demais. Vai ser um ótimo programa. Um beijo grande para você que está em casa, pela sua audiência. Até logo, doutor. Em breve na nossa revista. Até a próxima quarta-feira. Tchau.